presidente eleito Lula e sua equipe encerraram ontem os trabalhos da transição de governo. O coordenador técnico do grupo, Aloysio Mercadante, indicado para comandar o BNDES no governo Lula, revelou que a transição preparou 23 páginas de revogaço dos atos do presidente Jair Bolsonaro. Mercadante afirmou o seguinte, abre aspas, estamos passando uma peneira bem fina para poder avaliar cada medida e suas implicações, fecha aspas. A expectativa é que esse revogaço passe por áreas como segurança pública, envolvendo os decretos de flexibilização do porte de armas e outros decretos da pasta do meio ambiente. Mas qual a viabilidade desse revogaço? Esse é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os deputados José Medeiros, do PL, que é vice-líder do governo na Câmara, e Henrique Fontana, do PT, que é vice-líder da oposição na Câmara. Aos dois, muito bem-vindos, boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada. Nunca quero ser, interrompo os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou ao nosso primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta vai para o deputado José Medeiros. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Como o senhor enxerga a possibilidade de um revogaço das medidas do atual governo? É uma medida necessária? Boa tarde ao deputado Henrique Fontana. Olha, é uma medida política, é uma medida, o governo que está afoito para atender os seus anseios ideológicos. Essa sanha contra o legítimo direito dos cidadãos brasileiros terem direito de se defender, eu não consigo entender, até porque boa parte dessas pessoas andam rodeadas de seguranças. Então, eu vejo também essa fixação na questão do sigilo. Essa lei foi implantada pelo PT, então tem que ver que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Agora, para lá da retórica política, eu acho muito prejudicial a população brasileira. Não está prejudicando o Bolsonaro. Bolsonaro está terminando o governo. Tirar do brasileiro a possibilidade de ter sua produtividade, sua lavoura em determinadas áreas, com revogações ambientais para alimentar a sanha, às vezes de trades, às vezes de ONGs, não permitir regulamentação. Essas portarias do PT, elas são muito perniciosas. Tem uma portaria, por exemplo, feita a partir de um decreto do Lula, por exemplo, que permite queimar equipamentos de mais de 1 milhão das pessoas, que está em vigor até hoje. Eles deviam fazer o revogaço, por exemplo, dessa portaria. Atenderia milhares de pequenos mineradores que são prejudicados, que às vezes caem na ilegalidade porque não conseguem se regularizar no meio da grande burocracia. Sim, deputado. No mais, eu acho que é só filigranas, é discurso político. Eu penso que a grande preocupação mesmo, veja bem, ao tempo que quer fazer revogaço de portarias de legislação infralegal, faz um absurdo que nem ontem, de praticamente deputado, acabar com antes de assumir, acabar com a lei das estatais. Sim, deputado. Antes de assumir, acabando com a lei do teto. Veja o resultado, por exemplo, que nós estamos tendo a resposta do mercado. O Brasil, do jeito que vai, vira uma Argentina em menos de 6 meses. Deputado, então, a nossa grande preocupação não é com algumas portarias, alguns decretos que eles vão fazer o revogaço ou não. Isso é barulho político que não fede nem cheira para a população brasileira. Deputado, nossa por preocupação favor, deputado. é com as votações na calada da noite, como essa de ontem, que era
uma simples votação sobre... Deputado José Medeiros, uma verba para publicidade em estatais. Eu estou achando que o deputado não está com o meu retorno, não está conseguindo me ouvir. Mercadante colocada por um partido puxadinho do PT, colocado pelo PSB, que boa parte dos deputados votaram pensando que estavam votando uma simples medida de publicidade e estava autorizando, quebrando de 36 meses para apenas 30 dias, ou seja, tinha acabado com a quarentena. A lei das estatais que nós votamos, discutida na Câmara, no Senado, Sim. Foi uma lei estruturante, e agora as estatais que estão dando os lucros, o que vai ser da confiança agora, né? Deputado, como é que ficam os investidores? Deputado então, José Medeiros. Essa é a nossa grande preocupação quando se trata do PT no governo. Deputado José Medeiros, eu vou pedir agora, deputado, me desculpe, eu acho que o senhor está desconectado agora, peço perdão ao deputado, vocês viram aí que nós tivemos que silenciar o deputado para poder continuar o debate e explicar ao deputado que ele está sem o retorno, provavelmente, porque eu tenho certeza, já fiz vários debates com o deputado José Medeiros aqui e ele sempre respeita as regras, eu gosto de frisar isso. Então, certamente o deputado não está ouvindo e não percebeu que o tempo dele já tinha acabado há algum tempo. Eu vou repetir a pergunta ao deputado Henrique Fontana, enquanto a nossa equipe técnica tenta resolver esse problema com o deputado José Medeiros. E vou dar o tempo adicional, tá, deputado Henrique Fontana, por favor. Bem-vindo, boa tarde. Vou repetir a pergunta. Como é que o senhor enxerga a possibilidade de um revogaço das medidas do atual governo? É uma medida necessária? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os internautas, telespectadores da CNN. Boa tarde ao deputado José Medeiros. E sim, Luciana, vamos com tranquilidade, né, tratar de cada um dos temas. Este revogaço, ele nada mais é do que uma parte importante daquilo que foi a escolha democrática da maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro escolheu um novo governo, que tem uma visão diferente do governo que está se encerrando no dia 31 de dezembro próximo. Então, por exemplo, nós não concordamos, e a maioria da população não concorda, com esta cultura do armamentismo que era uma verdadeira obsessão do governo Bolsonaro. Então, ele assinou mais de 40 decretos para facilitar e armar pessoas que não devem estar armadas. Segundo exemplo, ele adotou uma série de medidas através de decretos que enfraquecem o processo necessário de proteção ambiental no país e o processo de proteção, inclusive, da atividade econômica qualificada e moderna que o Brasil tem que ter em todas as áreas. Nós não concordamos com a política de passar uma boiada, como foi defendido pelo ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Então, uma série de decretos que facilitaram atividades econômicas atrasadas e predatórias serão, evidentemente, revistos. Um terceiro exemplo dos nossos internautas. Nós não concordamos com o sigilo de 100 anos para documentos que são importantíssimos para orientar, para permitir investigações que eventualmente definam quem são os responsáveis por um conjunto de decisões e, na minha opinião, de crimes que foram cometidos no país. O que aconteceu durante o período do governo Bolsonaro? Cada vez que uma investigação envolvia o presidente da República ou os seus familiares, ele corria para decretar sigilo de 100 anos com o objetivo de impedir as estruturas de investigação do país de fazerem essas investigações. Por último, eu ainda cito o exemplo que me parece muito importante, que havia uma verdadeira obsessão do governo Bolsonaro de retirar a sociedade civil da participação nos atos governamentais. Ele assinou decretos, Luciana e internautas que nos acompanham na CNN, que praticamente desestruturaram e destruíram mais de 90 conselhos de participação da sociedade civil nas mais diferentes áreas de ação que o governo brasileiro tem que implementar as suas funções. Nós somos a favor da participação da sociedade. Nós entendemos que uma sociedade ativa, que fiscaliza o governo, que contribui com sugestões através da participação em conselhos, é algo extremamente saudável para
qualificar a gestão pública do nosso país. E, por fim, tem mais um conjunto de decretos que foram assinados por Bolsonaro no sentido de proteger medidas e pessoas que tomaram estas medidas no auge da nossa pandemia, onde um conjunto de ações que não tinham comprovação científica foram sugeridas pelo governo e foram regulamentadas através de decretos que nós consideramos totalmente ilegais, além de contrários ao interesse público. Então, esse é, Luciana, o objetivo central do chamado revogaço. Tem outras coisas que o tempo não me permite, evidente, detalhar num momento como esse. Obrigada, deputado. A gente já tem de volta aqui o deputado José Medeiros, a quem eu peço desculpas, deputado, porque o senhor não estava nos ouvindo, a gente não conseguiu interrompê-lo, mas agora estabelecemos o sinal e está tudo certo. Bom, acabei de saber que o deputado ainda não está nos ouvindo, mas de qualquer forma eu ia fazer essa segunda rodada de perguntas, continuando com o deputado Henrique Fontana. Esse revogaço se trata de uma lista extensa, deputado, que pode afetar muitas áreas, o que demandaria muita negociação com o Congresso. O governo Lula tem força para isso? Tem, Luciana, nós temos na nossa característica, né, a capacidade exatamente da negociação e do diálogo político. Aliás, o centro, um dos pilares, né, que trouxe a vitória do presidente Lula na última eleição foi exatamente a recuperação deste ambiente democrático no país, onde aqueles que pensam diferente devem sentar em torno da mesa para produzir sínteses e ações efetivas para melhorar o nosso país. Então, evidente que o revogaço ele vem porque o conjunto de prejuízos que essas medidas estão causando, ele é tão extenso e como elas foram determinadas por um decreto presidencial, o remédio para modificá-las é exatamente um decreto presidencial. Agora, por exemplo, para aprovar a emenda constitucional que quer garantir o Bolsa Família de R$600, a melhoria do salário mínimo, a recuperação econômica do país e também abrir o caminho para a busca de um real equilíbrio fiscal no país, ela está sendo feita através da negociação democrática, política, como indicam, né, os melhores manuais de democracia que nós conhecemos do mundo inteiro. Estamos negociando com os diferentes porque sabemos que o presidente Lula venceu a eleição, mas o Congresso é um mosaico de opiniões diferenciadas nas quais nós temos que saber negociar para encontrar maioria a cada momento para aprovar mudanças importantes. Sim, deputado Henrique Fontana, eu lhe peço desculpas, nós não conseguimos restabelecer a conexão com o deputado José Medeiros, a quem também peço mais uma vez desculpas. Então, a gente não tem condições de continuar esse debate, porque seria uma entrevista e aí não é o caso, deputado. Eu agradeço a sua disponibilidade de sempre estar aqui com a gente no Visão CNN. Nós teremos esse debate com certeza em uma outra oportunidade. Um abraço, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Um ótimo dia para todos os telespectadores e internautas. Obrigada, para nós.